cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou de cada pedra do chão. Desde a época em que Jesus instituiu a sua igreja sob o comando de Pedro até o tempo atual, sempre existiu divergências e grandes confusões causadas pelas pessoas que conduzem a Igreja de Cristo. Ao longo do tempo, a história da nossa igreja nos confirma que já houve papas que cometeram várias heresias. A história da igreja e da religiosidade medievais é, certamente, marcada por tensões e conflitos diversos, desde o século IV até meados do século X. Alguns papas, juntamente com o alto comando do clero, cometeram várias heresias. O demônio está tentando destruir a Igreja de Cristo, desde o seu início. Mas, como nos prometeu o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Mas, o demônio não desiste e continua atacando de forma cada vez mais intensa a Igreja de Cristo. E nas últimas décadas, o seu trabalho para destruir a Igreja Católica vem se intensificando e se tornando mais visível a cada dia que passa. Vemos isso claramente através das profanações em nossas igrejas e ao intenso ataque a tudo aquilo que é sagrado. O arianismo foi uma das maiores heresias da história da nossa igreja durante o século IV. Depois disso, veio o protestantismo, com as infames heresias de Lutero, que vem causando grande confusão espiritual até os tempos atuais. A maçonaria, que se infiltrou na Igreja Católica há muitas décadas, e vem conseguindo destruir a Igreja a partir de dentro, principalmente após o Concílio Vaticano II. E agora, o Papa Francisco e seus aliados, que demonstram uma total falta de respeito à doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, e pregam abertamente, e de forma escandalosa, doutrinas que são claramente contrárias àquela ensinada por Jesus, através das Sagradas Escrituras. Como disse Nossa Senhora de Anguera, nós vivemos num tempo pior do que o tempo do dilúvio. A Mãe de Jesus vem nos alertando sobre os problemas que são causados pelos maus sacerdotes da Igreja do seu Filho Jesus, desde 1846 em La Salette. Disse Nossa Senhora: os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes, e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida, crucificam de novo meu filho. Hoje, nós vemos essas profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Na época em que vivemos, a Mãe de Jesus, através das suas aparições em Anguera ao confidente Pedro Regis, continua nos alertando sobre a grande confusão espiritual que se instalou em nossas igrejas, por causa dos maus sacerdotes. E, o que muito nos preocupa, é porque ela falou que o pior ainda virá. Queridos filhos, eis o tempo que vos anunciei no passado, mas o pior ainda virá. Estai atentos, para não ser desenganados. Lembre-se que ela falou isso em 2019. E no dia 3 de junho de 2010, Nossa Senhora disse: queridos filhos, vivei voltados para o Senhor. Buscai-o sempre na Eucaristia, pois somente Ele é o vosso bem absoluto, e vos conhece pelo nome. Sois do Senhor, e somente a Ele deveis servir com amor e fidelidade. Não sois do mundo.
Vós estáis no mundo, mas a vossa vida pertence ao Senhor. Ele vos criou, à sua imagem e semelhança, e espera o vosso sim corajoso, ao seu chamado. A humanidade caminha para o abismo da destruição, que os homens prepararam por suas próprias mãos. O desprezo pelo sagrado crescerá cada dia mais. Os homens rejeitarão o que é de Deus, e abraçarão falsas doutrinas e falsas ideologias. O demônio causará grande confusão na igreja. Ainda vereis horrores. Muitos perderão a fé e se afastarão da verdadeira doutrina. Os falsos profetas semearão discórdia e confusão. O demônio enganará com falsos sinais e prodígios. O Brasil será alvo de grandes ataques do demônio. Afastai-vos de toda mentira e enganação do demônio. Ficai com a verdade do meu Filho Jesus. Estai atentos. Escutai-me, para não ser desenganados. Eu sou a vossa mãe, e vim do céu para reclamar o que é de Deus. Amai e defendei a verdade. Para todas as coisas que acontecem, Deus tem um propósito. Ele está no controle de tudo. Todas essas provações que a Igreja de Cristo e os fiéis católicos estão enfrentando servem para separar o joio do trigo. Aqueles que são contra Deus estão deixando cair as suas máscaras e estão se posicionando de forma cada vez mais clara contra Deus e as suas leis. E aqueles que são chamados de tradicionalistas, retrógrados, antiquados, e que não têm mentes abertas, estes estão seguindo a verdadeira e imutável doutrina de Cristo, da forma como foi ensinada por Jesus. Muitos são perseguidos e criticados por causa disso. Essa divisão está ficando cada vez mais clara, a cada dia que passa. Todos nós cometemos pecados, mesmo aqueles que seguem a verdadeira doutrina de Cristo, e se esforçam para cumprir aos seus mandamentos. Mas, nós temos algo importantíssimo em nosso favor, que é a misericórdia de Deus. Porém, essa misericórdia é apenas para aqueles que realmente se arrependem dos seus pecados e se convertem. Porque aqueles que deliberadamente, por sua livre escolha, preferem abandonar a Deus e as suas leis, estes não terão a misericórdia de Deus, mas sim o justo castigo anunciado nas Sagradas Escrituras. Deus é misericordioso, mas também é justo juiz. Fiquem atentos, e não se deixem enganar pela falsa misericórdia do Papa Francisco, quando ele fala que o inferno não existe, e que Deus perdoa a tudo e a todos, em todo o tempo. Esse é um dos exemplos das meias-verdades faladas pelo Papa Francisco. Em suas mensagens, Nossa Senhora de Anguera nos alerta sobre as meias-verdades. Muitas verdades serão anunciadas, mas, entre elas, para confundir, estará a meia-verdade e a mentira. Fiquem atentos, para não ser desenganados. O demônio é esperto, e por conta disso, vem enganando milhares de pessoas, inclusive, os intelectuais, os grandes estudiosos, que de forma arrogante, se vangloriam dos seus conhecimentos. Eles possuem grande conhecimento sobre muitas coisas materiais, que beneficiam o corpo que tem prazo de validade. Mas, não se preocupam em aprender sobre as coisas da alma, que é eterna.